Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 30 de setembro de 2021, teremos 9 palpites. Vamos começar ali na Liga Europa, passar pela Conference League e vamos fechar na semifinal da Copa Sul-Americana. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Antuérpia e Frankfurt. Jogo válido pelo grupo D dessa Liga Europa, onde a gente tem o Frankfurt em terceiro com um ponto após o empate com o Fenerbahçe e o Antuérpia em último depois de uma derrota para o Olympiacos. Jogo que promete ter uma tendência de ser bem movimentado porque a gente tem duas escolas com alta tendência de muitos gols marcados e sofridos. Até porque o Antuérpia nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve e ambas marcam, ou seja, a equipe marcou gols, mas também tomou gols na mesma partida. Já o Frankfurt nos seus últimos 5 jogos, em todos eles tivemos 1-1, ou seja, 5 jogos com gols marcados e sofridos na mesma partida. E como não temos confronto direto entre essas equipes, a gente vai utilizar muito pelo que essas equipes vêm apresentando, tanto no campeonato belga como no campeonato alemão. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,63 e a gente está falando de duas equipes com altíssima tendência de marcar gols e sofrer. Tanto que o Olympiacos vem de uma derrota, o Antwerpen na verdade, vem de uma derrota para o Olympiacos por 2-1, marcando gols, mas também sofrendo, e o Frankfurt vem de um empate com o Fenerbahçe na primeira rodada dessa Liga Europa, também marcando e sofrendo gols. Sem falar que foi aquilo que eu falei para vocês, é duas escolas extremamente que tem muitos gols em seus jogos, seja na Bélgica, seja na Alemanha. E duas equipes que já estão num grupo bastante movimentado, que precisam muito da vitória, eu acredito que deve ser um jogo de muita trocação, onde o Antwerp deve aproveitar o fator casa, mas o Frankfurt, por ser uma escola alemã um pouco melhor que a escola belga, deve sair para o jogo e deve dar espaço para os belgas. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para Antuérpia e Frankfurt. Passando agora para Fenerbahçe e Olympiacos. Outro jogo dessa Liga Europa, completando o grupo D, onde tem o Olympiacos em primeiro com 3 pontos e o Fenerbahçe em segundo com 1 ponto. Outro jogo que deve seguir mais ou menos a linha do jogo passado, até porque é do mesmo grupo, e equipes que mantêm uma predominância até bem parecida. Mas para esse jogo, a gente tem um Fenerbahçe que nos últimos 5 jogos a equipe marcou 2 gols ou mais em todos os 5 jogos. Já a equipe do Olympiacos nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe grega marcou 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 2 duelos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais na partida. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,53. O mais famoso é gols asiáticos, e significa que em caso de 2 gols na partida a gente fica com a aposta devolvida. Com o terceiro aí sim que a gente tem o nosso green e a gente perde apenas em caso de 1-0 ou 0-0 na partida. Mas a gente está falando de uma forte equipe turca contra o mandante nos últimos anos na Grécia. Duas equipes que vêm com a sequência boa de vitórias. O Fener vem de 2 boas vitórias no campeonato turco e o Olympiacos vem de 4 vitórias seguidas, sendo uma delas pela Liga Europa no primeiro jogo contra os belgas do Antwerp. Então, para esse jogo, acredito que também deve ser um jogo muito movimentado, até porque o Fener é muito forte jogando na Turquia, mas o Olympiacos deve tentar buscar ali algum golzinho, deve tentar buscar algum espaço para tentar pontuar fora de casa e ficar melhor no grupo, até porque o Fener empatou o primeiro jogo e pontuar para o Olympiacos seria muito interessante no grupo, que tem equipes bem ofensivas e que marcam e sofrem muitos gols. E para esse jogo, acredito que 2 gols deve ser bastante possível. Então, mais de 2,0 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Fenerbahçe e Olympiacos. Passando agora para Sturm Graz e PSV, outro jogo dessa Liga Europa, mas agora pelo grupo B, onde a gente tem o PSV em terceiro com 1 ponto e Sturm Graz em quarto com nenhum ponto.
Duas equipes extremamente overs, uma equipe austríaca e uma equipe holandesa, escolas de campeonatos nacionais que tem muita alta na questão de gols, até porque o Sturm Graz nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do PSV, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Não temos confrontos diretos entre essas duas equipes, mas pelo que tanto o Sturm Graz como o PSV vem apresentando nos últimos jogos, nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,69 e a gente está falando de uma escola austríaca, de uma equipe que vem figurando em competições internacionais, vem de 3 vitórias seguidas, 5-0, 4-0 e 3-0, e vai pegar um PSV que empatou com a Real Sociedad no primeiro jogo dentro de casa por essa Liga Europa e que vem dando uma oscilada no campeonato holandês, mas oscilando, perdendo e ganhando com os placares bem elásticos. Perdeu do Feyenoord por 4-0 e do Willem 2 por 2-1 e venceu o Eagles também por 2-1, ou seja, sempre jogos muito movimentados. E pegando a equipe austríaca, que também tem essa tendência de ser muito movimentado, eu acredito que a tendência para esse jogo é sim um mercado de gols, até porque o PSV, na minha visão, mesmo jogando fora de casa, é favorito para essa partida, deve fazer gols, mas também, se brincar, deve acabar sofrendo, até porque o Sturm Graz joga dentro de casa e é uma equipe organizada. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para Sturm Graz e PSV. Passando agora para CSKA Sofia e Bodo. O jogo vale pela Conference League, onde a gente tem pelo grupo C o Bodo ali em segundo com 3 pontos e o CSKA Sofia em quarto com nenhum ponto. Jogo extremamente importante para a equipe búlgara que joga dentro de casa e vem com uma sequência muito boa de gols, até porque os búlgaros nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais, uma delas válida pela primeira rodada dessa Conference League contra a Roma. Já a equipe do Bodo nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais, válido um desses jogos pela primeira rodada contra os ucranianos do grupo. Não temos confronto direto entre essas equipes, mas também é outro jogo que a gente vai utilizar muito o que essas equipes vêm fazendo nos últimos jogos. E por isso nosso palpite também é no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,80 e a gente está falando de um jogo muito importante para a equipe do CSKA Sofia, porque vem de 3 vitórias seguidas em seus campeonatos nacionais, mas precisa vencer um Bodo, que já venceu o primeiro jogo por 3-1 jogando dentro de casa contra os ucranianos e agora vai jogar fora de casa contra uma equipe muito forte na Bulgária, mas que vai pegar o Bodo, atual campeão norueguês e que vem com uma sequência muito grande de gols, seja da temporada passada e seja nessa temporada, onde já meteu 3-1 no Zorya e vem de uma vitória sobre o Vålerenga por 1-0, uma vitória sobre o Alta em Copas por 2-1 e uma boa vitória sobre o Viking fora de casa por 3-1 em seu campeonato nacional, ou seja, jogo de grupo que eu acho que vai ter muita tendência de gols, seja nesse jogo, seja no outro jogo. Por isso, nesse jogo, nosso palpite vai ser mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 para CSKA Sofia e Bodo. Passando para outro jogo que complementa esse grupo do Bodo, que é Zorya e Roma. Jogo também da Conference League que vai complementar, onde a gente tem a Roma em primeiro com 3 pontos e o Zorya em terceiro com nenhum ponto. Roma extremamente favorita dentro desse grupo, já vem de uma boa goleada de 5-1 sobre a equipe do CSKA Sofia e vai pegar os ucranianos que estão chegando em muitas competições internacionais nas últimas temporadas também, vem de 2 boas vitórias e também vem com uma boa tendência no mercado de gols, até porque nos últimos 5 jogos dos mandantes, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Roma, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 3 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas por ser uma escola ucraniana contra a escola italiana, tendência de muitos gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para esse jogo. E a gente está falando de um Zorya que, se quer classificação dentro desse grupo, que teoricamente Bodo e Roma são os favoritos, precisa pontuar contra os grandes favoritos do grupo, que vem de uma boa vitória de 5-1 na primeira rodada. Depois que o Mourinho chegou, deu uma cara ali mais goleadora ao time da Roma, vem de uma derrota no clássico para Lazio por 3-2, mas vinha de boas vitórias sobre o CSKA Sofia e sobre o Sassuolo no campeonato italiano e acabou perdendo no Verona também no campeonato italiano, ou seja, o que mostra que a equipe da Roma é uma equipe muito goleadora, mas que também tem muitos problemas defensivos, até porque nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe tomou gol, e jogando fora de casa em uma competição internacional contra uma equipe ucraniana que vem de 2 boas vitórias
em seus campeonatos nacionais, a tendência é sim de gols, e eu acredito que esse grupo, em praticamente todos os jogos, deve ser muito movimentado nesse mercado. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para Zorya e Roma. Passando agora para Celtic e Leverkusen, outro jogo da Liga Europa, jogo de grupo G, que eu acredito que também deve ter uma tendência muito movimentada em grande parte dos seus jogos, até porque a gente tem o Leverkusen em segundo com 3 pontos e o Celtic em terceiro com nenhum ponto. Aqui a gente está falando de uma das grandes equipes escocesas contra uma equipe mediana para alta da Alemanha, e jogo também com a cara de muitos gols, até porque o Celtic nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Leverkusen nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas por ser duas boas equipes em seus cenários nacionais, eu acredito que deve manter boas forças para esse jogo, um jogo para gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. A gente está falando de um Celtic que vem de uma derrota para o Betis em um jogão de 4-3 na primeira rodada, e um Leverkusen que vem de uma vitória sobre o Ferencváros por 2-1 também na primeira rodada. Ou seja, é um grupo bem equilibrado, um grupo onde a gente tem boas equipes, e isso favorece muito a tendência de gols, até porque a gente tem jogos mais abertos, jogos mais trabalhados, onde as equipes vão tentar o gol, mas também se expõem e acabam tomando. Eu acredito que esse deve ser um desses jogos, até porque o Celtic é forte dentro de casa, precisa vencer para continuar sonhando com a segunda posição ou até mesmo a primeira posição do grupo, e pega uma equipe que já venceu na primeira rodada. Então, extremamente necessária a vitória para os escoceses, mas um jogo que tem a tendência de ser muito aberto. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para Celtic e Leverkusen. Passando agora para Ferencváros e Betis, outro jogo desse grupo G da Conference League, onde tem o Betis em primeiro com 3 pontos e o Ferencváros em último com nenhum ponto. Duas equipes muito boas. Ferencváros, apesar de ser da Hungria, deu muito trabalho, quase chegou na fase de grupos da Champions e já começou muito bem, apesar da derrota para o Leverkusen, fez um bom jogo na Alemanha e vem de 3 vitórias seguidas em seus campeonatos nacionais, e sempre com gols, muitos gols, até porque a equipe húngara nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Betis nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe também teve 3 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre os húngaros e espanhóis, mas pelo que vem apresentando as duas equipes, principalmente o Betis, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,75, e eu falo principalmente o Betis porque é uma equipe que joga numa La Liga, uma competição extremamente de jogos truncados, vem com bons resultados e placares bem expressivos. Vem de uma vitória sobre o Granada por 2-1, um empate na verdade contra o Espanhol por 2-2 e uma vitória sobre o Osasuna por 3-1, ou seja, jogos com muitos gols, além da vitória contra o Celtic na primeira rodada dessa Conference League por 4-3. E pega uma equipe que é muito ofensiva, uma equipe que não tem medo de jogar bola, seja contra grandes e médios, é uma equipe que sempre faz jogos com muitos gols, seja no seu campeonato húngaro, seja nas competições internacionais, e para esse jogo acredito que deve ser muito movimentado também. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75 é o nosso palpite para Ferencváros e Betis. Passando agora para Feyenoord e Slavia Praga, outro jogo da Conference League pelo grupo E, que tem o Slavia Praga em primeiro na verdade com 3 pontos e o Feyenoord em segundo com 1 ponto. Jogo muito interessante aqui para a equipe do Feyenoord, que nos últimos jogos vem com a sequência muito boa, mas utilizando os últimos 5 jogos dessa equipe, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mas sempre jogos com muitos gols, até porque a equipe do Feyenoord nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Slavia Praga nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente teve 3 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre as equipes, mas pelo que representa Slavia e Feyenoord e pelo que vem apresentando as duas equipes, eu acredito que o mercado de gols deve ser a tendência para esse jogo. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para um grupo
que tem ainda Maccabi Haifa e Union Berlin, que deve brigar por essa segunda ou até primeira vaga do grupo. Então é extremamente importante que o Feyenoord faça o dever de casa contra uma equipe que já pontuou os 3 pontos na primeira rodada. O Feyenoord joga dentro de casa, é uma boa equipe, vem de 3 vitórias seguidas no seu campeonato nacional, venceu um clássico com o PSV por 4-0 na casa da equipe mandante. Venceu o outro jogo por 3-1 e venceu o último jogo por 5-3, ou seja, tem uma predominância de muitos gols, até porque é uma equipe holandesa e vai pegar os caras, vamos dizer assim, da República Tcheca, que também tem uma tendência muito grande de gols e já mostrou isso contra o Union Berlin, onde venceu por 3-1. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para Feyenoord e Slavia Praga. E passando para o último jogo do dia, Atlético Paranaense e Peñarol, segundo jogo da semifinal da Sul-Americana, onde a gente teve o primeiro jogo 2-1 para os paranaenses jogando no Uruguai e agora vão decidir em sua casa. O Atlético Paranaense, depois da saída do técnico português, onde a equipe não vinha num bom momento, começou a voltar a ter aquele bom futebol num momento bem crucial da temporada. Depois da saída dele foram 4 vitórias seguidas, 2 fora de casa, onde a gente teve 3 válidas pelo Campeonato Brasileiro e uma por esse primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Vai pegar um Peñarol que vem oscilando nas competições, mas vem muito bem no seu campeonato nacional. Fala oscilando, vem entre empates e vitórias. Perdeu apenas o jogo para o Atlético Paranaense e por esse fator eu acredito que a equipe paranaense, na minha visão, já era favorita para o confronto e depois dessa vitória jogando fora de casa eu acredito que é mais favorito ainda. Então o nosso palpite para esse jogo vai ser que o Atlético Paranaense ao menos leva um empate desse jogo, até porque tem o 2-1 ao seu favor e joga dentro de casa. Então o nosso palpite vai ser um empate, anula aposta no Atlético Paranaense. A odd está na casa de 1,50 porque a equipe começou a reencontrar o bom futebol. Venceu o Santos fora de casa, venceu o Juventude dentro de casa e aplicou um 4-2 no Grêmio, que vem jogando um bom futebol nas últimas rodadas com a ajuda do Filipão. Vai pegar um Peñarol que vem de 5-2 de uma vitória no seu campeonato nacional, mas que perdeu o primeiro jogo, vai ter que se expor, vai ter que sair para o jogo. Isso pode ser interessante para o Atlético, que já tem um resultado de 2-1 debaixo do braço, pode fazer mais gols e praticamente classificar, garantir a sua classificação à final da Sul-Americana. Por isso, empate anula aposta no Atlético Paranaense, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 9 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!